Bem-vindo à sua 20ª aula de assistente administrativo. Você utilizará o melhor método de ensino. Serviço postal. O correio é um sistema de comunicação que envolve o envio de documentos, cartas, faturas e encomendas entre um remetente e um destinatário, que podem estar numa mesma cidade ou em lugares muito distantes entre si. A princípio, o serviço postal pode ser privado ou público. Governos podem instituir restrições para que empresas privadas assumam um sistema postal. Desde a metade do século XIX, o sistema postal nacional passou, geralmente, a ser estabelecido por monopólios governamentais através de um papel pré-pago que era na forma de estampas adesivas, os selos. Em geral, os monopólios governamentais apenas entregavam as encomendas para prestadoras de serviços e estas responsáveis pela entrega da encomenda até o endereço correto. Comunicação através de documentos escritos carregados por um intermediário até outro lugar certamente data-se anteriormente à invenção da escrita. Contudo, o desenvolvimento formal do sistema postal ocorreu muito depois. Carta é o elemento postal mais importante, constituída por algumas folhas de papel fechadas em um envelope que é selado e enviado ao destinatário da mensagem através do serviço dos correios. Nos primórdios da entrega das cartas, quem pagava a postagem era o destinatário, e isso só se alterou com a criação dos selos, quando se passou a previamente o remetente colocar na sobrecarta envelope a quantidade de selos correspondente ao porte, valor da tarifa de serviço, garantindo assim a entrega da carta ou a sua restituição no caso de não ser encontrado o destinatário. Existem hoje diversas empresas que fazem este tipo de serviço postal, porém, iremos trabalhar apenas com os Correios, que é a empresa mais comumente utilizada. Os Correios oferecem uma linha de embalagens composta por caixas de encomenda e envelopes padronizados que facilitam o acondicionamento e a postagem da sua encomenda. Preocupados com a integridade do conteúdo, projetaram as embalagens considerando atributos como peso, impacto e permeabilidade. As caixas e envelopes são dotados de sistemas de segurança que dificultam possíveis tentativas de violação. Importante, para se enviar uma carta, documento ou uma encomenda qualquer, o primeiro passo é saber quem está enviando, remetente, e para onde a correspondência deverá seguir, destinatário. Vamos ver agora como enviar uma simples correspondência. Ao ter em mãos a carta ou o documento desejado para envio, o passo seguinte é adquirir um envelope que comporte a mesma. Não se deve colocar documentos dobrados dentro de um envelope, então, por este motivo, adquira um envelope que caiba o documento por inteiro. Existem hoje no mercado diversos tipos de envelopes. O que você deve realmente prestar atenção é algumas recomendações feitas pelos Correios para que sua encomenda chegue ao seu real destino sem problemas. Veja na tela a seguir como preencher devidamente um envelope. Aqui você colocará o remetente. Aqui você colocará o selo referente ao local a ser enviado e o destinatário. Procurando um CEP, Código de Endereçamento Postal, CEP, é um código desenvolvido pelas administrações postais e criado no sentido de facilitar o encaminhamento e a entrega das correspondências. Cada administração postal é livre de criar o código que melhor se adapte à realidade postal e administrativa do seu país. Existem diversos tipos de código postal, quer puramente numéricos, quer misturando letras e números, por exemplo, o Código Postal Britânico.
Este código pode indicar simplesmente uma região ou, em certos casos, indicar o prédio do destinatário da correspondência. Código de Endereçamento Postal Brasileiro. 1. Histórico. O Código de Endereçamento Postal, CEP, com estrutura de 5 dígitos, foi criado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em maio de 1971. Sua divulgação ao público em geral ocorreu com a publicação do Guia Postal Brasileiro, edição 1971. Em maio de 1992, sua estrutura foi alterada para 8 dígitos e oficializada junto ao público em geral com a publicação do Guia Postal Brasileiro, edição 1992. 2. Resumindo, o Código de Endereçamento Postal é um conjunto numérico constituído de 8 algarismos, cujo objetivo principal é orientar e acelerar o encaminhamento, o tratamento e a distribuição de objetos de correspondência por meio da sua atribuição à localidade, logradouros, unidades dos correios, serviços, órgãos públicos, empresas e edifícios. 3. Finalidade. A finalidade do CEP é racionalizar os métodos de separação da correspondência por meio da simplificação das fases dos processos de triagem, encaminhamento e distribuição, permitindo o tratamento mecanizado com a utilização de equipamentos eletrônicos de triagem. 4. Estrutura. O CEP está estruturado segundo o sistema decimal, sendo composto de região, sub-região, setor, subsetor, divisor de subsetor e identificadores de distribuição, conforme demonstrado a seguir. Região, sub-região, setor, subsetor, divisor de subsetor, dígito de união. Identificadores de distribuição, sufixo. Então vamos ver por que usar o CEP. O uso adequado do CEP é imprescindível para que os Correios possam tratar com rapidez os objetos que lhes são confiados. Com o CEP inadequado ou errado, as correspondências e encomendas demandam mais tempo para serem devidamente separadas e entregues. Há ainda a possibilidade de algum objeto ser entregue em endereço indevido, dada a existência de mais de uma rua com o mesmo nome numa cidade. Basta observar, por exemplo, quantas ruas de nome São José é possível encontrar numa cidade de médio ou grande porte para perceber a importância de se usar o CEP correto. Caso deseje ter em mãos um catálogo de CEP, este pode ser adquirido nos Correios. O Brasil foi dividido em 10 regiões postais para fins de codificação postal, utilizando como parâmetro o desenvolvimento socioeconômico e fatores de crescimento demográfico de cada unidade da federação ou conjunto delas. A distribuição do CEP foi feita no sentido anti-horário, a partir do estado de São Paulo, pelo primeiro algarismo. Veja a região e suas codificações. Região 1, São Paulo. Região 2, Rio de Janeiro, Espírito Santo.
Região 3, Minas Gerais. Região 4, Bahia e Sergipe. Região 5, Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte. Região 6, Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas, Acre, Roraima, Amapá. Região 7, Distrito Federal, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Rondônia. Região 8, Paraná, Santa Catarina. Região 9, Rio Grande do Sul. Região 0, Interior de São Paulo. Vamos ver agora como procurar um CEP para um determinado endereço. Dê um clique duplo no ícone Internet Explorer. Relatórios. Um relatório é um tipo de documento impresso utilizado para reportar resultados parciais ou totais de um determinado experimento, projeto, ação, pesquisa ou outro evento, esteja ele finalizado ou ainda em andamento. É a exposição sintética daquilo que se viu, observou ou concluiu em torno de determinado assunto. A linguagem utilizada é detalhada, evitando-se os adjetivos e enfatizando-se a forma descrita, dada a importância no relato preciso dos acontecimentos. A transmissão de uma opinião deve ser feita da forma mais imparcial possível. O relatório técnico-administrativo deve conter o título do relatório, período que cobre os fatos apontados e o nome do relator. Por ser um trabalho de pesquisa-análise, exige a distribuição do conteúdo em capa, sumário, introdução e conclusão. Veja a seguir os detalhes para a confecção de um relatório padrão. Se for necessário a descrição extremamente detalhada ou períodos longos, o relator pode dividir os acontecimentos em etapas, compondo itens e subitens. Este recurso evita a dificuldade no entretenimento, principalmente se envolver questões técnicas muito específicas. O vocabulário deve ser claro e objetivo. O trabalho pode conter gráficos e tabelas para embasamento das conclusões e a data e assinatura devem constar na última página após a conclusão. Ressalta-se que um relatório nunca deve ser entregue ou enviado sem uma correspondência de apresentação. E o envio desse material não deve ser feito por meios eletrônicos, dado o grau de sigilo do documento. Veja a seguir os detalhes para a confecção de um relatório simples. Peça ao professor o relatório de número 1